Eu estou aqui hoje, nessa noite, para a gente meditar um pouquinho sobre a liturgia desse dia, né? Como já fizemos pela manhã, mas hoje, agora, nesse momento, já depois de um dia inteiro de trabalho e tudo mais, meditar um pouquinho sobre São João Paulo II, que é o santo de hoje. Então, recordar da liturgia do dia de hoje, com certeza, mas frisando muito nosso coração sobre São João Paulo II, né? Então, o que esse santo tem a nos ensinar por meio de sua vida, por meio do que ele realizou na Santa Igreja. Então, esse é o foco da nossa meditação nesse momento, né? Vou só ajustar aqui a luz que tá um pouco fraca. Pronto. Aí fica melhor, né? Então, hoje a gente meditou sobre Lucas 12, versículos de 35 a 38. E ali a gente percebeu que Jesus nos dá um grande norte enquanto vivemos à espera de nossa vida. Então a gente tem uma grande espera, seja para viver uma provação, seja para vencermos um vício, seja para nos santificar, seja por alguma coisa em nossa casa, em nossa família. Enfim, nós vivemos uma espera, né? Só que essa espera precisa ser ativa para ser algo que ajuda, participa na nossa santificação. E essa espera, para ser ativa e para ajudar na nossa santificação, precisa ser amorosa. Então, era isso que a gente meditava hoje pela manhã, né? É necessário, como Jesus falava, ter os rins cingidos, ou seja, estar pronto para realizar grandes esforços para cumprir o propósito da nossa vida, mas cingir os rins também significa se proteger, ter uma grande fortaleza, uma grande paciência com esse tempo de espera. E cingir, né, passar uma faixa apertada, grossa, de linho na cintura e na região lombar, ajuda a gente também a direcionar a força que nos faz levantar, que nos faz sair daquela condição de pecado para uma condição de dignidade, de virtude. Então, muitos de nós precisamos, né, olhar para isso que Jesus aconselha e perceber, olha, eu tenho andado desprotegido, tenho andado fazendo esforços vãos que não contribuem com a minha santidade, então não me ajuda, né? Eu também não tenho me protegido os meus ouvidos, os meus olhos, os meus passos, para que eu não venha a cair em um lugar onde eu provavelmente vou desagradar o Senhor. E aí eu perco na vigilância, eu me torno fraco, né? Eu me torno laxo, eu me torno permissivo, né? Permeável demais às coisas deste mundo. E aí eu vou cair, eu vou esquecer meu propósito, meu sentido de vida. A outra coisa que Jesus recomenda é termos as lâmpadas acesas, né? Então, o que significa isso? Primeira coisa que a luz faz é clarear os nossos passos, né? Para que a gente veja onde a gente está pisando. E também para que a gente consiga direcionar o nosso amor para o lugar certo. Então, quanto maior a lâmpada que está acesa em minha vida, mais eu consigo ver com clareza como Deus é maravilhoso, grande, magnífico, majestoso, como Ele é grande amor na minha vida, e aí eu vou adorá-lo acima de tudo. Ou seja, eu já corrigi diversos erros, né? E aí depois eu vou olhar para mim mesmo e para o meu próximo e ver que temos uma grande dignidade em Deus, mas que não é a causa final para a nossa vida, né? Então eu vou me amar e amar o meu próximo como é devido, ou seja, levando o meu próprio coração e o do meu semelhante para Deus. Que bom seria se a gente tivesse a lâmpada sempre acesa, né? E a outra ciência na lâmpada, na luz, é a ciência, que ajuda a gente a ver o valor de cada coisa, dos objetos, né? Como desse copo aqui. E perceber que tudo isso ajuda, contribui, mas não é tudo, né? É uma parte menor da nossa vida. Então veja, que quem dera se a lamparina tivesse acesa e eu tivesse sabedoria para reconhecer a Deus, tivesse inteligência para reconhecer o meu próprio valor e do próximo, e tivesse também, o que eu acabei de falar? Ciência, para saber o valor das coisas, né? E assim, é, colocar isso no lugar devido na minha vida, certinho ali, tudo organizado, né? E assim, de lâmpadas acesas,
Outra coisa acontece, a lâmpada irradia uma chama, né? Assim como essa luz que eu acabei de colocar aqui no meu rosto para que vocês pudessem me ver, mas também que aquece o meu rosto por causa da luz que irradia sobre mim. Então, o amor durante o período de espera é essencial para quê? Para que o meu coração se inflame de amor e assim se converta e consiga esperar. Porque enquanto a gente espera, né, a mudança, a conversão, a mudança de vida, né, a vitória na provação, quando a gente espera, enquanto a gente espera isso aí tudo, é necessário que eu viva o amor. Se eu não viver por amor aquela aprovação, eu não vou conseguir vencê-la. Não vou. E a vida torna-se amarga, triste, né? E a gente sabe que triste é o demônio, porque ele não se vê acompanhado por Deus, ele perde essa comunhão e aí ele é triste, desanimado, né? Então, a gente precisa, de fato, ter o coração aceso, porque o amor, além de entusiasmar, encorajar, motivar a nossa razão e dessa maneira arrastar a nossa vontade para lá, para a santidade, também é o que vai purificar o meu coração dos pecados. Sem alegria, sem força, sem amor, eu não consigo vencer os meus vícios, meus maus costumes, meus apegos, meus pecados. Eu não consigo. É impossível, né? Então é preciso ter muito amor, muito amor. Quanto mais se peca, mais deve se amar para corrigir esse coração que tanto pecou, né? Faz sentido. Bom, então, o que isso tem a ver com São João Paulo II, né? O que tem a ver? Hoje é o dia dele, né? Dia 22 de outubro é o dia de São João Paulo II. A sua vida demonstra essa fortaleza, essa paciência, né? Então, a gente mergulhando ali na história dele, a gente vai perceber o quanto ele tem um coração tomado por essa lamparina que o deu sabedoria, ciência e inteligência, mas também o quanto que ele esteve sempre com os rins cingidos, como sacerdote, como cardeal, como papa da igreja. E eu tenho certeza também que no futuro, bem breve, como doutor da igreja também, por que não? Porque, de fato, ele preservou para nós e nos mostrou a verdade que muitas vezes rejeitávamos, né, na Santa Igreja. Então, São João Paulo II nasceu em Wadowice, na Polônia, no dia 18 de maio de 1920. Né? Seu nome é Karol Józef Wojtyła. Né? Seu pai se chamava Karol Wojtyła e a sua mãe, que ele perdeu ainda quando tinha 9 anos de idade, né? Muito cedo. Também foi um grande exemplo para a sua vida, porque o viu entrar, batizar e receber a primeira comunhão, também muito contribuiu com a sua vida, né? Então, Karol Wojtyła casou-se com Emília Kozarowska. Esse é o nome da mãe de São João Paulo II. E ela morreu no dia 13 de abril de 29, então, aos 45 anos, jovem, ele já viu sua mãe partir. Mas ele tinha um irmão mais velho, né, que era extremamente carismático e que conduziu, né, deu uma figura paterna forte para São João Paulo II, que era o Edmund. Ele era 14 anos mais velho que o Karol Wojtyła, né, o pequeno Lolek, que era seu apelido, e ele era um médico, né? Então, além de ser médico, ele era devoto, ele era proativo, ele era uma pessoa, um herói na vida de São João Paulo II, né? Só que ele contraiu escarlatina no exercício de sua profissão e morreu precocemente. Isso deixou Karol Wojtyła bastante abalado. Ele tinha bem menos do que 20 anos. E aí já restavam apenas Karol e seu pai. E seu pai também ficou doente na época de um inverno vigoroso, no qual a Polônia vivia uma situação muito difícil no período entre guerras, né? E ela passou por uma invasão dupla, tanto da frente comunista que via pelas
pela União das Repúblicas Socialistas, como também da frente, né, do Reich de Hitler, com a invasão nazista. E vivia-se então um período de guerra civil, no qual as resistências populares eram praticamente civis, né? E o tempo inteiro os civis ainda eram atraiçoados, né? Tanto pela polícia da URSS, como também pela Gestapo da União Soviética, da Alemanha, perdão. Então era um período assim terrível para trabalhar, para estudar. E Carol era quem estava ali coordenando isso tudo, né? Ele queria estudar, mas também tinha que trabalhar, trabalhava nas minas, pegava no gelo, suas mãos congelavam, seus pés. Ele várias vezes, né, substituiu no posto de trabalho pessoas que precisavam ir para casa de maneira urgente, né, como pais de família. Ele chegou a dar plantões imensos assim, né, com saudade de casa, preocupado com seu pai, porque precisava, né, estar ali com ele. E infelizmente, em um bombardeio que teve, né, São João Paulo II chegou em casa e já tinha acontecido o falecimento de seu pai, né? Então ele não acompanhou a morte das pessoas mais queridas, nem de sua mãe Emília, nem de seu irmão Edmond, também nem de seu pai Karol Wojtyla. E com 20 anos, ainda bem precoce, ele começou, né, a sua busca pelo sentido, propósito de sua vida. Ou seja, ele sempre teve as lamparinas acesas, né, e os cingidos, pronto para o trabalho. E jovem ainda, né, amava os esportes, a arte, o teatro, tinha muitos amigos, né, conheceu bastante a natureza humana. E ali São João Paulo desenvolveu, como eu li em um livro recente, se eu lembrar eu coloco aí na descrição do vídeo, sobre os 5 amores de São João Paulo II. E nesses 5 amores, a gente percebe que ali aos 20 anos de idade ele já tinha decidido quais eram seus 5 amores. Ele amou a cruz, da qual ele nunca fugiu, da qual ele nunca questionou, né? Sofreu com ela como era devido sofrer, mas não desanimou diante dela e percebeu que ela daria sentido tanto à sua vida como à vida de muitos. Então, São João Paulo II amou a cruz, até por essa vida que eu acabei de narrar para vocês, né? E o incrível é que depois de passar por essa cruz, São João Paulo vive uma ressurreição tão grande que ele conseguiu, de uma maneira única, né? Já no seu papado, unir povos que estavam separados por essas guerras, né? Então, São João Paulo II foi responsável por unir o judeu que foi ferido pelo Holocausto, como também unir os alemães que se viam envergonhados por terem presenciado, né, de seu líder político, um extermínio tão cruel, tão mordaz. Também os poloneses que sofreram nas mãos dos comunistas e na mão dos nazistas, né? E fez esse povo todo se abraçar como um só povo que ama o quê? Ama o que estava aceso em seu coração. Olha que forte. São João Paulo ensinou esses povos a amar uma coisa em comum e assim ajudarem a depor as armas que carregavam meio que como que geneticamente em seus corações. Então São João Paulo os ensinou que tal, em vez de amar, né, de maneira ciumenta, deslocada o passado, que tal amar o que eu quero ensinar vocês aqui a amar. Imagina se São João Paulo não tivesse paciência, fortaleza, para, na espera, aumentar o amor por essas coisas e depois mostrar isso ao mundo, para que o mundo também amasse isso em igual intensidade e fossem curados de seu ódio, de seu desamor. Então, o que foi o amor de São João Paulo II? Primeiro, a cruz. Olha como é importante, né? Ele também, como uma pessoa vítima, manchada por toda essa tragédia, ele ajudou seus irmãos a olharem para o sofrimento de suas vidas como a cruz, como se olha para a cruz.
e aproveitar essa oportunidade para se unir ao Cristo. Olha como é importante isso, né? O valor do sacrifício, da entrega de si mesmo, né? Do amor abnegado pela verdade, né? Então, São João Paulo ensinou todos a amarem a cruz e isso os ajudou. Qual outra coisa São João Paulo aprendeu? A amar a Eucaristia. Então, vocês vão ver isso no papado, mas isso foi algo que ele aprendeu ali quando ele acabou de perder todos, né? E percebeu um amor tão grande pela Eucaristia que nos grupos pequenos da igreja que ele participava, ele foi tomado de um grande iluminar para a necessidade de trazer ao mundo a Eucaristia. Então, aos seus 20 anos, tendo perdido todos, após a morte de seu pai, São João Paulo percebeu: o mundo precisa comungar. E para bem comungar, o mundo precisa confessar. E para bem confessar, o mundo precisa saber que esse amor está disponível aos seus corações. Para mostrar isso, eu bem que poderia ser um sacerdote. Não me vejo digno, mas eu poderia. E aí ele começa a ser encorajado a esse amor, né, pelo sacerdócio. E ali aos 21 anos ele começa a ler em um livro, né, chamado Subida ao Monte, de São João Paulo, de São João da Cruz, e percebe a espiritualidade de São João da Cruz, que é viver as conversões, né? Então, viver a primeira noite, a noite ativa dos sentidos, passiva, e assim vai, a noite da alma também, onde ele vai perceber primeiro a necessidade de purgar os pecados, depois a necessidade de viver as virtudes iniciais, depois progredir e assim vai, como Santa Teresa também nos mostra. E aí São João Paulo II então ingressa, né, no seminário, em um meio onde ele precisava dizer que era apenas estudo, né, de filosofia, de teologia, mas de maneira escondida, porque era uma dupla perseguição, né? Tanto de uma frente como de outra. A gente sabe que o comunismo é contra, né, a teologia, é contra a doutrina cristã, judaica também. Então a gente sabe que não foi fácil, né? Mas ele conseguiu concluir a sua formação lá em Cracóvia, na Universidade Jagellônica, né? E ele conseguiu isso num tempo onde há trevas. Por quê? Porque a lâmpada, a chama, estava acesa. Se não tivesse, como é que faz? Se não tivesse os rins cingidos, como é que ia conseguir? Então esse é o primeiro amor, segundo amor que São João Paulo incentivou. O terceiro é um profundo amor que ele incentivou em toda a igreja, desde o seu cardinalato, que é o amor à Virgem Maria. Então, ainda participando dos grupos de casais, como padre, né, ele conheceu um leigo de sua paróquia que apresentou o livro de São Luís Maria Grimond Montfort, que mostra o tratado da verdadeira devoção a Jesus por meio da Virgem Maria, onde os homens apresentam a Nossa Senhora um valor verdadeiro para ser a forja de virtudes que ele precisa para vencer os pecados, né? Então, ali, São João Paulo II aprendeu esse método, né? E divulgou a toda a igreja. Olha que riqueza, né? São João Paulo entendeu que todos precisavam passar por aquela forja, por aquela maternidade, para realmente agradarem a Jesus. E a gente vai ver isso no seu papado, porque de fato no seu papado a gente vê Nossa Senhora nos congressos, né? No ano mariano, no qual a gente teve a graça de conhecer um mistério específico para aquele ano, mas que rezamos até hoje, que é o Mistérios Luminosos, né? Então você vai perceber o quão mariano é São João Paulo II. E essa devoção ele conseguiu trazer, né, como uma lamparina acesa para toda a igreja. Olha que coisa forte, né? Quem disse que um coração aceso não coloca fogo nos demais, né? É isso que São João Paulo prova por meio de sua santidade, de sua vida. Então já falamos de três amores, né? O quarto amor de São João Paulo II é pelos jovens, né? Então, São João Paulo II
amou os jovens, como eu acabei de dizer, né? Ele chegava a dar plantões para que famílias, né, jovens pudessem ter a oportunidade de serem protegidas, de se amarem, de se multiplicarem, né? Então São João Paulo II ainda por cima proveio, né, que esses encontros acontecessem por meio da Jornada Mundial da Juventude. São João Paulo II é conhecido como Papa Peregrino, porque ele foi em todos os lugares, né, do mundo, inclusive os mais proibidos, mais difíceis, e também porque ele falou a todos, mas principalmente aos jovens, para encorajá-los na vocação, né? Então isso foi extremamente importante, né? E eis aí uma grande lição que São João Paulo II deixa ao mundo, né? Então, eu poderia falar sobre diversas coisas aqui, né? Diversas coisas sobre São João Paulo II, mas eu acho que ficaria difícil. Talvez eu quero deixar só uma questão, que são as datas que são importantes, né? Então, ele faleceu em 2005, ele foi beatificado em 1º de maio de 2011 pelo Papa Bento XVI, depois foi canonizado pelo Papa Francisco no dia 27 de abril de 2014. A sua festa é hoje, dia 22 de outubro. Ele foi o terceiro Papa com o maior mandato, né, de Papa, o terceiro. Foram mais de 26 anos. São diversos os milagres atribuídos a São João Paulo II, diversas conversões, diversas curas, né? Ele de fato curou o mundo, né, em o seu tempo mais difícil, contra as pragas mais nocivas, como a do comunismo, e restabeleceu, né, na igreja sua maior profissão de fé e propagação das vocações. Ele intencionava, né, depois do Concílio II Vaticano, que as pessoas pudessem perceber a necessidade de se converterem, e por isso ali ele permitiu e encorajou que os corações voltassem à vida de sacramentos, à confissão, à comunhão, também a liturgia, né, priorizando o cântico gregoriano, que havia sido esquecido, e São João Paulo II fomenta isso, né, o zelo pela liturgia. Então, meu Deus, é tanta coisa que eu não saberia dizer para você, né? Existem muitas más interpretações do concílio e como se o concílio tivesse total relação com toda a reforma litúrgica que foi feita posterior, mas não é bem isso, né? Se você for pegar o Segundo Concílio Vaticano, ele preserva a tradição na liturgia, né? E enfim, são diversas as coisas que eu poderia falar, mas eu acho que um episódio de sua vida deixa marcado tanto que ele não perdia a paciência e a fortaleza, que foi um evento simples em que seu cardeal que acompanhava as catequeses diárias, ele o chamou para uma reunião de urgência onde a sua presença seria essencial, e ele estava em oração. Ele estava em oração. Em jejum, era uma sexta-feira, e aquele momento ele queria reservar para muito rezar. E ele foi interrompido 1, 2, 3 vezes. E aí na terceira vez, né, a pessoa chegou a insistir, né? É muito importante que o senhor vá. É muito importante que o senhor vá. É muito grave o que está a acontecer. E aí São João Paulo responde de uma maneira bem caridosa, né, sorridente. Então, quanto mais grave for, melhor que eu esteja preparado pela oração. Digam a todos que eu estou com o Senhor. E fechou a porta da capela e foi adorar mais um instante, manifestando que a prioridade realmente deve ser a oração. Isso mostra tanto que ele é decidido, forte, paciente, conciso em suas decisões. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente para pensar em nossa vida e aí a gente pensa assim: Fábio, hoje mesmo eu não deixei minhas lamparinas acesas,
né? Não deixei. E também não permiti que a graça me fizesse forte e paciente. Eu perdi paciência, eu perdi várias oportunidades. Tem problema. Lembra que é uma coisa que exige esforço? Façamos apenas o esforço na medida que ele não seja desnecessário. Seja bem empregado o esforço que a gente faz. Então, fazer esforço para quê? Para desde o momento inicial do dia consagrar as coisas a Deus. Iniciar tendo uma boa intenção. Vigiar com muita insistência o que ouvimos, o que vemos, aonde pisamos e o que falamos. E o tempo inteiro, né, meditar no teu amor pelo Senhor. Lembre-se, não deixe a tua lâmpada apagada. Quanto mais amor alimentares pelo Senhor durante o dia, mais Ele vai restaurar o teu coração também durante este dia. Se não deu certo hoje, amanhã reiniciemos o trabalho. Lembre que São João Paulo II viveu dificuldades maiores do que as nossas, bem maiores. Mas ele manteve um coração alegre, jovial, destemido. Passou por atentados de morte, enfrentou o Parkinson já em estágio terminal, viveu ativamente até o seu último segundo de vida, consumindo o dom dela para a Santa Igreja, mantendo seus amores acima de tudo. O amor pela Eucaristia, o amor pela Virgem Maria, o amor pela cruz, o amor pela Igreja, o amor pelos jovens. Deus abençoe você e que o dia de amanhã seja abençoado. Rins cingidos e lâmpadas acesas. Fica com Deus. Tchau.